os trabalhos com movimento oscilatório, e aqui tem uma definição extremamente simplificada do que é que seria esse movimento. As oscilações são movimentos nos quais um objeto muda repetidamente de um lado para outro, tá? Essa definição está no livro do Csikszentmihalyi. E o que acontece é o seguinte: essa definição é muito simplificada, as coisas são muito mais complexas do que essa, mas para um primeiro momento ela é mais do que suficiente, tá? E aí os movimentos oscilatórios também eles são de grande importância nas mais diversas áreas do conhecimento, e a nossa área no caso é a engenharia, e portanto por que não observar esses movimentos mais de perto na área da engenharia? E aqui tem alguns exemplozinhos do dia a dia, tá? Se vocês observarem aqui, nós temos um sistema de combustão de um motor de um veículo, e aí nós temos o movimento de um pistão que corresponde a esse movimento de ida e volta e é repetido. Observe que o movimento de ida de cima para baixo, de baixo para cima do pistão, acaba gerando um movimento de rotação, que é importantíssimo para o veículo para poder acionar o sistema de tração. Ou seja, novamente, nós temos a combustão, e essa combustão, essa queima, vai gerar uma explosão, e essa explosão vai fazer com que o cilindro dessa câmara de queima tenha um movimento oscilatório, um movimento de ida e de volta, e esse movimento vai produzir um movimento de rotação. Só interessante observar que nesse motor que nós observamos aí tem um ciclozinho de Otto envolvido. Muito bem. Eu também gostaria de dizer que esse movimento oscilatório está dentro também do contexto da engenharia civil. Vocês observam aí a ponte de Tacoma, e ela está oscilando, e essa oscilação vai acabar colapsando a estrutura da ponte. Ou seja, é importante também nós analisarmos esse movimento ondulatório dentro do contexto da engenharia civil. Aqui tem um exemplozinho, claro, o primeiro exemplo foi da engenharia mecânica, mas também dentro de todas as engenharias nós temos a importância, nós podemos ver a importância dos movimentos ondulatórios. Se vocês imaginam que eu parei por aí, não, tem mais aqui. Aqui nós temos um exemplozinho de movimento oscilatório das cordas de um violão. Obviamente, você só consegue observar o som por causa dessas vibrações. Aqui nós temos um modelinho microscópico que serve que é aplicado demais na análise estrutural de sólidos. Portanto, nós temos também um outro exemplozinho voltado à mecânica de automóveis, tá? E esse exemplo ele é interessante porque o movimento oscilatório é aquele que amortece o impacto do veículo com os buracos aqui que nós temos no Brasil, tá? E aqui nós também temos um outro exemplozinho dentro da engenharia civil, que é rajadas de vento aplicadas a um edifício, e aí quanto mais alto esse edifício, mais ele vai oscilar. Também está dentro desse assunto de movimento oscilatório. É óbvio que o que nós vamos estudar aqui é extremamente simplificado e não responde todas as perguntas desses exemplos, mas é o primeiro passo dentro do assunto. Aqui dentro também, de um outro contexto, nós temos a asa de um avião que também oscila bastante quando está em altitude. Essas oscilações, entretanto, elas têm que ficar dentro de uma amplitude, e essa palavra amplitude vai ser esclarecida daqui a pouquinho, e ela não pode ser grande o suficiente para que esse material do avião entre em colapso. Muito bem. O que tem a ver o nosso assunto com essa ideia de enchentes? E essa enchente que vocês estão vendo aí, ela é devido a um tsunami. Nós vamos verificar também que nosso assunto também está relacionado com isso. E também há um outro evento que ocorre na natureza chamado de terremoto. O terremoto também ele pode ser considerado como movimento oscilatório, e vamos observar também alguns exemplos práticos dentro desse contexto. Trabalhos observando um modelo mais simplificado possível, e o modelo mais simplificado
é o movimento harmônico simples. E esse movimento harmônico simples ele é caracterizado porque ele acontece exclusivamente em sistemas conservativos, ou seja, onde não existe a dissipação da energia do sistema. Professor, me dá uns exemplozinhos aí? O primeiro aí é de uma mola fixa no teto, pode ser em algum ponto superior, e aí nós temos a interação da gravidade. Observamos aí que existe a força peso puxando o peso para baixo e a mola tentando restaurar a posição de equilíbrio desse peso, tá? Ou seja, a mola sempre puxa no sentido contrário ao da força peso no caso. Nós temos um outro probleminha que é o do pêndulo, e onde a força restauradora ela é uma componente do peso. Nós vamos observar isso aí com mais calma nas próximas aulas, tá bom? E aí eu acabei de falar uma coisa que é força restauradora. E no caso da mola, a força restauradora é a força da mola. Ok. No caso do pêndulo, é a componente do peso. Não se preocupem com isso, com essa imagenzinha à direita, que nós vamos esmiuçar ela. Bom, um outro exemplozinho bem interessante é esse pêndulo de torção, que vocês estão verificando aí. E nós vamos estudar ele também de forma bem simplificada. Continuando. Como eu já falei isso várias vezes, toda vez que nós vamos iniciar um trabalho, nós na física temos sempre essa preocupação de iniciarmos com o modelo mais simplificado possível. E as regras do jogo aqui são: eu vou pegar uma massa acoplada a uma mola, essa massa tem densidade uniforme, a mola tem densidade desprezível, a superfície na qual esse bloco ele desliza é sem atrito. E o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar uma perturbação, puxar esse bloco, ou seja, observem que a posição de equilíbrio dele é no ponto O. Quando eu puxo esse bloco para um ponto B, e aí eu seguro ele um pouquinho e solto, eu vou observar que eu vou ter um movimento oscilatório desse bloco que vai de uma extremidade até a outra, ou seja, que vai sempre do ponto no qual eu soltei o bloco até uma outra extremidade que passa pelo ponto de equilíbrio. Muito bem. O que é que faz com que esse bloco retorne? Se vocês me responderem que a força da mola está corretíssima. Ou seja, quando a mola passa da posição de equilíbrio, a mola puxa de volta. Quando o bloco passa da posição de equilíbrio para a esquerda, a mola puxa o bloco para a direita, e esse movimento vai acontecer de forma repetida e ininterrupta, porque eu estou analisando do ponto de vista que só existe no universo esse meu sistema, não existe mais nada, nenhuma força interagindo nesse meu sistema simplificado. E aí, vocês imaginam que o fato de eu ter tantas simplificações é um problema que não tem tanta aplicação, e nós estamos muito errados com relação a isso. É um problema extremamente simplificado, sim, mas que tem um grau de aplicabilidade muito grande. Mas o que eu quero que vocês entendam é o seguinte: veja, quando o bloco está para a direita, a força da mola, que eu vou chamar de Fs, essa força restauradora, puxa o bloco então para a esquerda. Observo ainda que toda vez que o bloco passa pela posição de equilíbrio, essa força de restauração, ou força restauradora, ela vai ser sempre zero. Quando o bloco passa para outra extremidade, novamente aparece a força restauradora empurrando o bloco, sempre no sentido de tornar o bloco, ou de colocar o bloco na posição de equilíbrio novamente. E aí, o que acontece? Como eu disse para os senhores, nós só temos aí uma força, que é a força restauradora, que na realidade ela é uma força do tipo menos kx. E por que menos kx? Porque ela sempre aponta no sentido contrário ao movimento, ou seja, se o meu bloco está se movendo da esquerda para a direita, eu digo que ali é minha parte positiva, ou seja, é meu eixo que aponta para o lado positivo, então a força restauradora vai apontar para o lado contrário. E aí o que acontece? Como eu tenho um movimento, e o movimento ele é acelerado,
Aí você fala assim, mas professor, por que ele é acelerado? Ora, porque a velocidade muda com o tempo, tá? Eu percebo que em cada extremidade a velocidade do bloco ela se torna zero e muda de direção. Quando o bloco chega na posição de equilíbrio, a velocidade ali, eu posso observar que ela tem que ser máxima. E ela vai sendo reduzida à medida que o bloco se aproxima da extremidade, que é associada aí na nossa figurinha ao ponto C. Ok? Muito bem. Essa equaçãozinha ela é conhecida como lei de Hooke. É importantíssima para observar esse movimento de partículas, mas também para corpos macroscópicos e para engenharia em geral, para análise de fadiga de materiais. Isso aí é um problema unidimensional, com um grau de liberdade extremamente simplificado, mas que tem uma aplicabilidade muito grande. Eu reforço esse pensamento, porque o que vocês vão ver aqui vai ser a demonstração da equação do movimento desse bloco, e é extremamente interessante, porque uma vez que eu tenho essa equação do movimento, eu consigo determinar a posição desse bloco em cada instante de tempo. E essa equação ela vale para qualquer tipo de problema, onde eu tenho um sistema conservativo e um movimento como esse, de vai e vem, tanto pode ser da esquerda para a direita, direita para a esquerda, como de baixo para cima, como de cima para baixo. Novamente, vou reforçar que essa força é chamada de força restauradora. E aí, novamente, porque ela sempre é direcionada para a posição de equilíbrio do meu corpo. Ora, como eu tenho aceleração, essa força vai ser igual pela segunda lei de Newton, igual a massa vezes a aceleração, onde essa massa que vocês estão vendo aí não é a massa da mola. A massa da mola é desprezível. Essa é a massa do meu bloco. E aí eu disse também que esse bloco é homogêneo e, portanto, eu vou considerar apenas o centro de massa desse bloco. Eu não preciso considerar o bloco todo. Portanto, o que eu vou fazer aqui? Eu vou considerar esse bloco como sendo uma partícula, um ponto infinitesimal, um ponto, apenas um ponto. E aí eu posso fazer algumas considerações. Veja, portanto, a minha aceleração vai ser menos kx igual a massa vezes aceleração. E aí eu posso deixar e observar que a minha aceleração ela vai ser única e exclusivamente dependente desse deslocamento que eu quero encontrar, dessa equação do movimento que eu quero encontrar, desse x que eu quero encontrar, multiplicado por k sobre m. Vamos lá. Observa ainda que a aceleração é derivada da velocidade em relação ao tempo. Como eu falei, a velocidade ela muda com o tempo e, portanto, nós temos aí a aceleração. E essa aceleração também ela pode ser caracterizada como a derivada segunda do espaço em relação ao tempo. Isso é interessante porque, veja, lembrem-se que eu falei para vocês que a coisa mais importante aqui é saber quem é a equação que caracteriza ou que determina a posição desse bloco em cada instante de tempo. E, portanto, essa equação vai ser dada por esse x aí. Esse x, na verdade, ele é uma função. E tanto isso é verdade, e como é uma função e não é uma função constante, que quando eu derivo esse x duas vezes, eu vou ter um resultado que vai ser menos k sobre m, ou seja, uma constante, multiplicado pela própria função. E esse tipo de equação, novamente, é uma equação que ela é importante para que eu possa determinar esse x. E ela é do tipo diferencial, ou seja, eu tenho uma derivada segunda do x em relação ao tempo e essa equação diferencial ela tem várias formas de ser resolvida. Você pode olhar no seu livro de cálculo 1, que você vai ver uma técnicazinha, ou você pode ir no livro um pouquinho mais avançado de equações diferenciais, que você também vai poder ter uma forma de resolução. A nossa forma de resolução aqui vai ser tratar essa equação como uma equação diferencial, realmente, tá? Vamos direto para esse tipo de solução. Uma equação diferencial de segunda ordem, linear, com coeficientes constantes. Claro, e homogênea aqui no caso, e vocês vão observar o porquê. Muito bem. Voltando para o nosso caso, nós temos que eu tenho que encontrar um x tal que, se eu derivo esse x duas vezes, eu vou ter uma constante multiplicada pelo próprio x. E esse tipo de equação diferencial, ela já consegue me dar uma pista de como é que vai ser esse x.
Muito bem, deixa eu só reorganizar essa equação diferencial, porque novamente ela é uma equação diferencial de segunda ordem, e aí eu vou dizer que ela é homogênea porque ela é igual a zero, ou seja, do lado direito não tem nenhuma expressão que caracterize ali um número, uma constante, uma outra função que dependa da variável independente, e portanto eu posso caracterizar essa função como sendo homogênea. E ela é de segunda ordem porque tem uma derivada segunda ali, e os coeficientes são constantes porque, veja, o coeficiente que multiplica a derivada segunda é 1, e o coeficiente que multiplica o x é k sobre m. Esses dois parâmetros são constantes, eles não mudam durante o nosso problema. Eu vou definir aqui uma outra variável no nosso jogo. Essa variável vai ser ômega ao quadrado, que vai ser igual a k sobre m. Muito bem. Essa variável ela vai ter uma importância interessante, porque ela evita de trabalhar com a raiz quadrada. Vocês vão observar isso no futuro. E aí eu tenho a reescrita nova equação diferencial dessa forma. Muito bem. Aí eu vou voltar lá para aquele raciocínio que eu tive, que a derivada segunda de x era justamente uma constante multiplicada pela própria função x. Aí eu me lembrei, rapaz, tem uma função dessa, que é a função exponencial. Mas observa que essa constante, eu chamei aqui de a, e ela vai ser um fator que eu tenho que determinar, eu tenho que saber qual é. Aí, vamos lá. Então, para saber qual é a forma mais direta aqui, novamente reforçando, existem várias formas de resolver esse problema. Eu vou utilizar uma que eu acho muito interessante, mas vocês podem ficar à vontade. E aí o que acontece? Eu vou determinar esse x como sendo um e elevado a t, e aí agora eu vou ter que derivar isso duas vezes e substituir na equação acima. Então vamos lá, nosso negócio aqui vai ser encontrar esse parâmetro a, que eu não sei quem é, e aí eu tenho que me lembrar de uma coisinha. Toda vez que eu derivava uma função exponencial, eu tinha que derivar a função exponencial vezes a parte de cima, ou seja, essa função exponencial, quando tem um parâmetro multiplicando lá o termo independente, ele funciona exatamente como a regra da cadeia, ou seja, derivada de f, quando f depende de x e x depende de t, vai ser df dx, porque dx é a variável primária da função, e dx dt, porque x depende de t. Muito bem, fazendo assim, nós vamos derivar o e em relação a t, que vai ser o próprio e, e aí nós derivamos a parte de cima. Ora, a derivada de a, t é o próprio a, porque o a é a nossa constante. Não satisfeito, porque temos que derivar novamente, e eu observo aí a derivada segunda, que vai ser a ao quadrado, vezes e elevado a t. Novamente a regra é a mesma, tá? Você vai derivar o a vai cair, porque você vai ter que multiplicar pela derivada do expoente, que é at, e a derivada de at, obviamente, é a, que o t, a derivada de t em relação a t vai ser 1. Observe agora que eu posso substituir nessa equação de cima as derivadas que eu encontrei, e eu vou ter essa equação chamada de equação característica. E aí, o que acontece agora? Se eu colocar o e elevado a t em evidência, eu vou observar que essa equação tem que ser igual a zero. E para isso aí ser igual a zero, eu tenho que verificar duas coisas. O e elevado a t é igual a zero, o a ao quadrado mais ômega ao quadrado é igual a zero. E aí, o que vocês acham? Tá ainda, mas você pode também chutar qualquer valor para o a, e você não vai conseguir zerar a função e elevado a at. Contudo, para zerar essa função, basta zerar o a ao quadrado mais ômega ao quadrado. Então, se você igualar isso aí, igualar essa expressão a zero, você vai chegar na seguinte relação, que o a, ele na realidade, ele vai ser mais ou menos a raiz de menos ômega ao quadrado. Vamos relembrar aqui. Eu quero que vocês puxem lá da 7ª série, que toda vez que eu tenho um produto de dois números, na raiz eu posso representar isso como sendo a raiz de cada um deles, ou seja, o produto da raiz de cada um deles. Aqui, do lado esquerdo, eu tenho a raiz de menos ômega ao quadrado, portanto eu posso transformar isso aí assim, ó, como sendo a raiz de menos 1
vezes a raiz de ômega ao quadrado. Por que isso é interessante? Ora, porque a raiz de ômega ao quadrado, definindo o ômega como sendo um positivo definido aí, então não preciso utilizar o módulo, eu vou ter que me lembrar de novo lá do ensino médio que I, onde I é um número complexo, vai ser a raiz de menos 1, ou seja, esse número não está dentro dos números reais, ele não pode ser observado como número real. Muito bem, então o nosso A fica mais ou menos I ômega ao quadrado, e aí eu posso tirar o ômega, como eu falei, eu vou assumir o ômega como um positivo definido, porque o ômega ele depende apenas do K sobre M, e o K é uma constante positiva, e o M obviamente uma constante positiva. Observem, portanto, que daquela equação característica, que era uma equação de segunda ordem, de segundo grau, eu tenho aí um A que apresenta duas soluções, e portanto aquele X que eu defini, o X de E elevado a t, na realidade ele vai ser escrito como x1 mais x2, ou seja, como A ele tem duas soluções, portanto meu X também terá duas soluções. E aí eu vou observar a primeira solução como sendo um A de I ômega t. Professor, como é que apareceu esse I ômega t? Veja, eu só substituo o A por I ômega. E aí, como nós temos um positivo e um negativo, eu escolhi o positivo para ser o x1 e o negativo eu vou escolher para ser o x2. Ah, professor, eu poderia escolher o contrário? Com certeza. E esse A maiúsculo significa o quê? Bom, como eu não defini nenhuma condição para o meu sistema, esse A ele significa que para que eu tenha uma solução única, eu tenho que colocar condições dentro desse meu problema para que eu possa encontrar a solução e essa solução ser única. Vocês vão observar esse tipo de comentário num curso mais avançado de cálculo, mas aqui, por enquanto, o que vocês têm que entender é que esse A ele funciona como aquela integral que vocês fazem, por exemplo, vocês pegam lá uma integral de x dx, uma integral indefinida, e aí você vai observar que essa integral ela vai ser x2 sobre 2 mais c, onde esse c ele vai depender das condições daquela integral, ou seja, dos limites. E aqui basicamente é a mesma coisa. Muito bem. Do outro lado eu tenho que x vai ser b igual a e elevado a menos i ômega t. E agora vem uma coisinha interessante que eu coloco tudo isso na minha solução e eu observo agora que minha solução é desse tipo aí. Professor, eu tenho que me lembrar disso? Obviamente que não. Nesse nível, você só tem que observar que a solução de x, ou seja, a equação que representa o movimento do bloco, ela veio de uma explicação lógica, ela não saiu automaticamente do meu bem-querer, vamos dizer assim. Não foi eu que inventei, não foi o livro que inventou, não foi alguém que inventou. Isso tem uma ideia lógica que sai de dentro das equações diferenciais. E isso vai ser importante lá na frente, quando nós pegarmos problemas um pouquinho mais completos. Tá bom? Muito bem. O que acontece agora? Nós temos que relembrar da fórmula de Euler. E essa fórmula de Euler, geralmente, ela não é dada no ensino médio, infelizmente. Bom, ela é dada num curso de equações diferenciais. Essa fórmula de Euler, ela vai ser do tipo I ômega t, tá? Que vai ser igual a um cosseno de ômega t mais I seno de ômega t. Professor, e no caso do negativo? Ora, no caso do negativo, aonde tem um maisinho aí multiplicando menos I seno, vai ser um menos. E agora o que eu faço? Pego essa salada toda e substituo na minha equação. Aí eu observo que de um lado eu tenho um cosseno, do outro eu tenho um seno, então eu posso colocá-los em evidência. E aí eu vou ter um novo coeficiente que vai ser A mais B. Veja que esse A e esse B são termos arbitrários, são números arbitrários que vão depender das condições do meu problema. Então eu queria chamar de condições iniciais e condições de contorno, mas eu não vou falar sobre isso aqui não, tá bom? Esse AB e esse outro parâmetro aí que multiplica o seno, eu vou defini-los como sendo
uma outra representação, ou seja, uma representação do tipo x0 cosseno de φ menos, e IA menos B menos x0 seno de φ. E o que acontece agora? Eu vou substituir isso, deixar em evidência ali o x0 e vou chegar nessa equaçãozinha que vocês já devem saber aonde nós vamos chegar, né? Veja bem, essa escolha ela não foi tão arbitrária assim, tá? É porque eu sei que o nosso problema ele vai andar para um tipo de solução e foi mais conveniente eu escolher essas constantes da forma que eu escolhi aqui. Vocês vão observar no futuro que a forma com que eu resolvi esse problema, ela não é, como eu posso dizer, única no sentido de que só existe essa forma. Existem outras, mas de forma simplificada nós vamos adotar essa mesmo. Muito bem. Então, lembrem da seguinte coisinha que vai ser importantíssima nas nossas aulas, é que a soma do cosseno, a soma de A mais B, a soma do cosseno de A mais B, ela vai ser igual ao cosseno de A, cosseno de B, menos seno de A, seno de B. Aquela forma do cossa-cossa, aquela coisa lá que vocês devem saber, daquela musiquinha lá do ensino médio. Muito bem, aí essa representação aqui que eu tenho, ela vai ser justamente uma função que depende do tempo e ela vai ser do tipo x0 mais cosseno de ômega t. Portanto, a partir de agora, por favor, esse é o momento que aqueles que pularam o vídeo, pularam a demonstração do vídeo, vocês não podem mais pular a partir daqui, tá?